paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério Santo André. Estamos no primeiro trimestre do ano de 2021, revista própria do Ministério, com muita alegria, cujo tema é as 7 igrejas do Apocalipse e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Estaremos comentando neste momento a lição de número 3, cujo título é O Retrato do Senhor Jesus. Estamos acompanhados dos nossos amados irmãos, pastores, professores, que estarão comentando, compartilhando nesta feita. O nosso amado presbítero Nilton, comentarista da revista, presbítero em nossa congregação ali em Jardim do Estádio, e também o amado pastor Micaías, que coopera ali na congregação de Jardim Santo André, que já estarão saudando os irmãos neste momento. Olá, meus irmãos e irmãs, alegria poder estar novamente aqui em torno da palavra, procurando estudar, discutir, aprofundar um pouco mais sobre a temática, visando o melhor entendimento da mesma. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os professores, professoras, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, e dizer que para mim também é uma alegria estar aqui mais uma vez para participar desta conversa, desta feita com a revista do nosso ministério, e dizer que é uma alegria poder ter participado deste projeto e estarmos hoje aqui com o próprio comentarista da revista, e que todos que estão nos assistindo possam aproveitar este momento para aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus e passar para os seus alunos o melhor conteúdo que você realmente pode encontrar nessa revista e está sendo aqui enfatizado na nossa videoaula. O texto-chave dessa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 13, que diz: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 9 até o versículo 20. Diz a palavra de Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Queridos, a lição anterior tratou sobre as bem-aventuranças do livro de Apocalipse, e a lição de número 3 vai tratar de uma imagem gloriosa, uma imagem
maravilhosa, fantástica, experiência tremenda que o apóstolo João teve e nos mostra uma visão totalmente diferente de Jesus da que foi vista anteriormente por João. Antes de entrar propriamente nas cartas para as 7 igrejas, antes de enviar as palavras, seja de elogio, repreensão, promessas, primeiro é apresentado quem é que está falando, quem é que tem essa autoridade, quem é que tem esse poder de falar com as igrejas, quem é essa pessoa, quem é esse ser que está enviando cartas, está dando ordens, está orientando, alertando a igreja. Nós sabemos que o apóstolo João foi um discípulo muito íntimo de Jesus. O apóstolo João foi aquele que acompanhou o ministério de Jesus. O apóstolo João foi aquele que, dentre os apóstolos, foi até o fim na crucificação, enquanto os demais o abandonaram, se afastaram, fugiram naquela pressão, naquela situação difícil, terrível. E é interessante que o apóstolo João viu Jesus na sua pior condição, viu ele humilhado, viu ele machucado, ferido, esmiuçado nas mãos dos homens, viu ele naquela tamanha humilhação diante das pessoas. E João permanece fiel, permanece servindo a Deus e após ter visto Jesus na sua pior condição, depois viu ele na sua ressurreição, viu na sua ascensão, mas agora sofrendo, anos depois, vivendo o ministério que havia recebido do Senhor, agora ele tem uma visão totalmente maravilhosa da situação em que Cristo está. Ele viu Jesus na pior condição, agora vê Jesus na sua condição exaltada, vê Jesus na sua condição soberana. E é isso que nós vamos entrar na visão, nos significados e aí que nós podemos extrair de aplicação nesta lição de número 3. A parte primeira vai entrar sobre a visão do Jesus exaltado e glorificado. Então já gostaríamos de pedir para o nosso irmão comentarista, Newton, está comentando sobre esta visão, quem é e como estava esse Jesus que João agora vê nesta visão. Interessante que depois de 60 anos, porque a última visão que para nós, na nossa compreensão, o autor, o escritor de Apocalipse é João, o apóstolo. Algumas discussões nós preferimos não abordar na revista, porque entendemos, de acordo com a maioria dos biblistas, exegetas, que o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, aquele que havia deitado o peito de Jesus, aquele que também, assim como Pedro, tinha uma intimidade com o Senhor Jesus. Então nós entendemos que realmente é o apóstolo João que escreveu esse livro. E como o nosso pastor Éder acabou de afirmar, a última visão que ele havia tido de Jesus era o Jesus humano, ainda que ressuscitado, que lá em Lucas capítulo 24, versículo 16 e 37, eles, depois de Jesus ressuscitado, mesmo assim eles não conseguiram reconhecê-lo. Também no próprio livro de João, capítulo 21, quando eles o viram ali na beira do mar, né, do lago, eles não perceberam que era o Senhor Jesus. Então, isso já dá uma dimensão de como que era já o aspecto de Jesus. Mas o Jesus que João realmente tinha em mente era aquele Jesus humilhado, Jesus homem, que está descrito lá em Isaías 53, o mais humilhado, aquele que foi esmagado, aquele que não víamos beleza alguma para que o desejássemos. E o Jesus que ele vê na cruz do Calvário realmente é o Jesus crucificado, Jesus ensanguentado, o Jesus ferido, o Jesus moído. Então, essa é a última visão que tinha Jesus, há 60 anos atrás. Porque se Jesus morreu, ressuscitou por volta do ano 33, 34, ele agora, se o livro foi escrito por volta do ano 96, que é a data que é aceita em nível geral, então 60 anos depois que ele teve essa visão de Jesus. E essa visão que ele tem de Jesus agora é a visão do Jesus transcendental, o Jesus na sua transcendência. O Jesus absoluto, o Jesus agora na sua essência como Deus, né? No versículo 12, que ele vai dizer aí, versículo 12, que é a visão que ele tem, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros, castiçais, ou candeeiros, de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem.
É claro que nós vamos comentar depois um pouco mais, a referência que ele tem aqui é Daniel capítulo 7, o Filho do Homem, né? E o interessante é que, nós colocamos aqui na revista, a partir de então, ele descreve os aspectos dessa visão, apresentando quem? O Cristo exaltado. Agora aqui é o Cristo homem, mas o Cristo homem exaltado, o Cristo na sua essência. E o pastor Cláudio Honor de Andrade diz que o Senhor apresentou seu apóstolo do amor de uma maneira triunfante, poderoso e ressurreto. É claro que na nossa linguagem hoje não cabe mais a figura, a expressão retrato. Porque se você perguntar hoje para essa geração, dá um retrato de Jesus, eles vão perguntar, o que é isso, retrato? É claro que hoje a expressão talvez mais correta seria a imagem, uma selfie de Jesus, né? Vamos aqui apresentar a selfie de Jesus, a imagem dele. Quem é esse Jesus? Então é esse Jesus poderoso que ele descreve aí, né? O Jesus glorificado. E o interessante, quando nós estudamos no livro de Apocalipse, João ele não tem palavras humanas para descrever o que ele contempla. Por isso que ele vai usar sempre a expressão como ou semelhante, que o próprio Paulo também usa essa expressão para tentar descrever algo na eternidade. Vamos ver comigo aí, queridos, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo também usa essa expressão, porque ele tem uma experiência da eternidade, das coisas gloriosas, e lhe faltam palavras. 2 Coríntios 12, 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, essa é uma linguagem muito comum de João em Apocalipse. Como? Semelhante. O que quer dizer isso? É que aqui na Terra não tem palavras para descrever o que ele contempla de mais belo, de mais glorioso, ou seja, não há nada aqui na Terra que se compara. Ele vai usar essas expressões, né? Como, semelhante, então ele vai usar os termos comparativos para se referir ao Senhor. Ou seja, aqui é impossível que João expresse uma aparição celestial em termos humanos exatos. Assim sendo, ele emprega os termos comparativos, como, por exemplo, como Filho do Homem. Então ele está tentando descrever realmente o que está contemplando e a expressão que o próprio vai descrever que ele cai como morto. Como morto. Tamanha é a majestade do Senhor. Tamanha a glória do Senhor. Verdade. E essa imagem, esse impacto, mostrando agora um Cristo totalmente diferente. Ele havia tido um breve relance sobre isso, porque ele estava com Pedro e com Tiago no Monte da Transfiguração, onde ali o Senhor Jesus se transfigurou, ficou ali resplandecente, ele já teve um pouco dessa visão, né? Foi um pedacinho do céu, mas eles voltaram, desceram e continuaram, prosseguiram, né? E aí continuou com Jesus humano, né? Então ele até nas suas cartas ali, ele expressou, olha, nós tocamos na palavra da vida, nós tocamos nele. Então é alguém que realmente sempre se alegrou nesse privilégio de estar perto de Cristo, convivendo com Cristo, tocando em Cristo, né? E foi ele aí o escolhido pelo Senhor para que tivesse esse encontro maravilhoso, fosse o que enviaria, levaria essas cartas. E a gente vê que ele andou com Cristo, viu Cristo de uma maneira gloriosa fazendo milagres, depois viu Cristo sofrendo, e nós podemos ver que foram status passageiros de Cristo, né? O Cristo recém-encarnado numa manjedoura, mas não ficou lá. Um Cristo humano andando pelas ruas da Galileia, mas não continuou lá. Um Cristo sendo uma oferta de sacrifício na cruz, mas não continuou lá. Um Cristo morto no túmulo, mas não continuou lá. O Cristo aparecendo para alguns, mas não seria contínuo, é transitório. O Cristo ascendendo, e agora como será que ele estaria agora no céu? Ele subiu para onde ele foi, onde ele está, né? E aí, essa experiência aqui é maravilhosa, né, pastor Micaías, desse Cristo que aparece, e quando Cristo aparece, nosso nível de relação com ele até é cada vez mais íntimo, mais forte, né? E quanto melhor nós enxergamos Deus, melhor nossa relação com Ele. Quanto melhor e mais nítido nós enxergamos, melhor nós vamos reverenciar, temer, honrá-lo, né? Então essa experiência realmente foi muito gloriosa do Jesus exaltado e glorificado.
É verdade. Inclusive, Jesus, quando ele se revela aqui para João, como nós já vimos no primeiro capítulo de Apocalipse, o primeiro versículo, na verdade, de Apocalipse, diz que o livro é a revelação de Jesus Cristo, né? Ou seja, a revelação que Cristo dá e a revelação dele mesmo. E aqui, quando Jesus se revela a João, no versículo 11, é interessante, no versículo 11 da nossa leitura em classe aqui, né? Que é o capítulo 1 de Apocalipse, Jesus, ele fala o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então Jesus, ele se coloca mesmo como Deus, né? Toda essa majestade, todo esse poder, todo esse esplendor que faz com que João caia como morto, é porque Jesus, ele realmente, ele se manifesta ali em toda a sua glória, né? A Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, ele deixou toda a sua glória, não é? E abriu mão de tudo isso para se tornar um ser humano e, sendo feito ser humano, ele ainda se humilhou, tendo a morte mais humilhante que poderia ter, que foi a morte de cruz. Mas depois que ele ressuscita e que ele aparece aqui para João, nós vemos que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, João ouve uma voz que diz assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui Deus se apresenta a João, né? Ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso está no versículo 8. Aí, no versículo 11, Jesus usa as mesmas palavras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro. Ou seja, Jesus, ele se manifesta a João como Deus. Isso aqui, inclusive, é um dos versículos que embasam, que ilustram o embasamento da doutrina da Trindade dentro da palavra de Deus. Então, a gente vê que, de fato, João teve uma experiência vendo Jesus em todo o seu esplendor, Jesus na sua posição de Deus, que ele é, não é? E por isso que essa visão e essa experiência foi tão gloriosa. Interessante aqui que quando nós estudarmos o livro de Apocalipse, o que nós precisamos entender para melhor compreensão é que a descrição feita por João, o Jesus glorificado não deve ser interpretado de forma literal. Porque aqui eu vou lembrar de alguns anos atrás, eu dando aula para os jovens na congregação em Santa Cristina, e era sobre esse livro, e sobre essa descrição de Jesus. E na classe havia um jovem que era um desenhista. Aí eu pedi para ele, enquanto que eu narrava a descrição, eu pedi para ele desenhar na lousa essa imagem, essa selfie, esse retrato. Pasme, irmãos, a imagem que nós vimos descrita por esse desenhista era uma imagem pitoresca. Pitoresca. Porque você vê olhos de fogo, cabelos brancos, uma espada saindo da boca, né? Com um cinturão aqui no peito, os pés reluzantes como um latão. É uma imagem que ela é um tanto estranha. Então nós precisamos entender que a interpretação, ela não pode ser interpretada de forma literal, mas de forma simbólica. Aqui é para dar uma compreensão do Deus, embora que aqui na Trindade a compreensão é essa. O Filho o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E essas figuras não se misturam. Então aqui, João está dizendo aqui, embora que Apocalipse ele tem uma cristologia alta, aqui a cristologia aqui, que nós chamamos na teologia, é uma cristologia alta. Fala de quem? Fala de Jesus no seu aspecto divino. No seu aspecto divino. Então aqui o Filho é Deus. Então tem a figura de Jesus nessa cristologia, mas o livro ele permeia a figura de quem? De Deus. De Deus.
Então, a interpretação aqui é uma interpretação mais simbólica. Por que é simbólica? Porque é impossível que João expresse essa aparição de Jesus em termos humanos. Porque em termos humanos, em linguagem humana, é impossível, finito, é impossível a criatura compreender e descrever na essência, na sua totalidade, aquele que é transcendente. Ao olhar e contemplar essa visão, um detalhe que chama a atenção é onde ele está. João olha um grupo, um conjunto de castiçais ou candeeiros, dependendo da versão, e são 7 castiçais e o Cristo no meio deles, né? E Cristo no meio deles, e capítulo 1, versículo 20, fala de 7 estrelas na destra, ou seja, na sua mão direita, 7 estrelas. E o próprio Senhor dá a explicação para ele, que os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos. Ou seja, lembrando que no Apocalipse tem muitos números com representação, o 7 sempre é entendido como uma totalidade, perfeição. Nós vemos o que? O Cristo nos 7 castiçais, ou seja, está no meio de toda a sua igreja, né? Na plenitude da sua igreja, ele está no meio dela. E isso demonstra a centralidade de Cristo, o senhorio de Cristo. Ele está ali como o que comanda a igreja, ele é o cabeça do corpo. E na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, onde ele mesmo dá a interpretação, que são 7 anjos das 7 igrejas. Existem algumas vertentes de interpretação sobre anjos, mas temos como mais comumente aceito que os 7 anjos são realmente, como ele disse aqui, são os líderes, a liderança da igreja. Então, Cristo está no centro da igreja, é o Senhor da igreja e tem a liderança nas suas mãos. Ele tem a autoridade de comando, de direcionamento, de ordenar, de comandar a liderança da sua igreja. E aí, essa visão é interessante porque quem vai falar e vai mandar as cartas para a igreja é esse que está no meio dela, é o Senhor delas, é o dono delas, é o Cristo que comprou, resgatou com seu próprio sangue. Então, no versículo 20 tem esse detalhe interessante sobre onde está Cristo, está no meio delas. Então, agora ele vai prosseguir narrando agora o que ele está vendo, tentando fazer essa comparação, né, de como é essa imagem e trazendo palavras humanas, e isso tudo nós vamos extrair princípios, lições sobre o que está sendo mostrado a ele para que a igreja entendesse, porque o que foi mostrado a ele para que fosse repassado e a igreja hoje compreendesse mais do Senhor e da sua plenitude, sua grandeza. Então, que é esse tópico de número 2, que é a visão do Filho do Homem. A visão do Filho do Homem, nós vamos aí passo a passo comentar um pouco, né? Pastor Nilton, se puder já prosseguir com essas partes da vestimenta dele. Sim, interessante que quando o próprio João vai fazer uso aqui da expressão Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos acompanhar, por favor? Daniel, capítulo 7, profeta Daniel, né? Capítulo 7, versículo 13 e 14. Quando ele tem essa visão, certamente ele vai lembrar dessa passagem, Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Está registrado assim, ó. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, de novo aqui, ó, a expressão, né, o termo comparativo, como o Filho do Homem. Interessante que aqui tem um artigo definido, né? O Filho do Homem. Então está descrevendo exatamente quem é esse. Não é um Filho do Homem, um qualquer. Embora que Jesus, ele mesmo, fez muitas vezes menção de si como o Filho do Homem. Então, aqui é para descrever, deixar bem claro que esse Filho do Homem aqui, que João vai dizer no Apocalipse, a figura que ele vai usar, é a mesma que Daniel. Está se referindo a quem? O Messias, não é? O Messias como soberano do universo, tá? Soberano do universo. Eis que vinha como as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino
jamais será destruído. Então é interessante que essa figura, que essa visão do Filho do Homem, a visão que o autor sagrado tem de Jesus na ilha de Pátima, então era diferente daquela que ele havia visto pendurado na cruz do Calvário, que é o Jesus humilhado, né? É o escravo, é o homem humilhado que veio para morrer para a remissão dos nossos pecados. Então agora a visão que ele tem é do Filho do Homem, ou seja, do Messias, que ele vai descrevê-lo como o Messias, como o soberano do universo. É esse que, igual Daniel diz, que todas as ações, todos os povos, todos os homens de todas as línguas vão fazer o quê? Vão servi-lo. É importante o professor compreender essa visão aqui que João está tendo, porque essa visão vai ajudá-lo a compreender o Senhor da igreja. Então, quem é o Senhor da igreja? É o soberano. Né? Quem é o Senhor da igreja? É o Senhor do universo, é o dono da igreja. Não é o que morreu, não é o cordeiro. Aquele não é o cordeiro. Aquele é o soberano. Aquele é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja. Porque o nosso estudo, o recorte está voltado mais especificamente para as 7 igrejas do Apocalipse. Então, quem que é esse Senhor da igreja? É o soberano do universo. É o Filho do Homem. Não é um filho, não é um numeral, um filho ou um dentre tantos é um. Não, ele é o artigo definido, é o Filho do Homem. E nós vemos também que, olhando esse Filho do Homem, ele já começa a falar aqui da sua roupa, né? Olha, eu vi ele com uma roupa comprida e com um cinto de ouro, e vai começar a descrever. O que nós podemos tirar, Micaías, sobre o início já dessa vestimenta? Será que vestimenta quer dizer alguma coisa? Né? Será que conforme eu olho para alguém, opa, eu estou vendo alguém fardado, opa, eu sei a função dele, sei o que ele está fazendo. Eu vejo alguém ali carregando algo, opa, eu sei qual é a função dele pelo que ele carrega, pelo instrumento, pela ferramenta. Então, tudo que está sendo mostrado ali em Cristo tem uma finalidade, né? Sim, com certeza. Inclusive, como o nosso comentarista colocou aqui, muito bem colocado, que está aqui no primeiro tópico, o tópico A, a roupa de Jesus refere-se à sua dignidade, honra, não é? Então aqui, nesse texto, Jesus ele vem representado como juiz, como rei, como sacerdote, por causa dessas roupas, né? E é interessante, falando aqui, além das roupas, falando aqui também sobre os seus cabelos, que no próximo versículo, versículo 14, João fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. É interessante nós vermos que também é uma outra referência ao livro de Daniel, não é? Sim, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, está falando a respeito do Filho do Homem, que era um título que Jesus também se deu exatamente para os judeus entenderem que Jesus ele estava chamando para si a própria divindade, ele estava se atribuindo o mesmo grau e a mesma posição de Deus, Pai. Aqui no versículo 14, João faz uma descrição que está lá no mesmo capítulo de Daniel e no versículo 9, que diz assim, Daniel capítulo 7, versículo 9, que inclusive está sendo citado aqui na revista. Daniel fala, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, né? Fala aí de roupas dele também, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Ou seja, João, ele tem uma visão de Jesus que refere-se em vários momentos àquilo que Daniel viu, né? Então é interessante nós entendermos isso, inclusive estarmos atentos ao fato de que o público para o qual João escreve, que eram os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época, eles tinham esse conhecimento, né, do livro de Daniel, os judeus conheciam, os cristãos que eram provenientes do judaísmo, conheciam muito bem. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para João e para os seus leitores é que ele, Jesus, é o mesmo que apareceu lá para Daniel, né? E para que isso? Para que os cristãos que estavam naquela situação de perseguição pudessem se animar, porque Deus estava do lado deles.
quando fala-se dessa roupa também, aqueles que conhecem então o judaísmo, né, sabia da antiga aliança, um sacerdote que morria, passageiro, com falhas, e aí vem um celestial, com aquela vestimenta reluzente, já faz alusão à nova aliança, aliança superior, aliança maior, um sacerdote eterno no céu, ou seja, o acesso garantido nos céus, né, com cinto de ouro, a sua realeza. Então vai mostrando aí uma realeza sacerdotal, mostrando desse sacerdote eterno nos céus, que garante que a igreja tem acesso ao trono celestial, né? Bem como também esses cabelos brancos, um ancião, né? Então dá a entender a honra, a eternidade, sabedoria. Quando fala em branco também sempre remete à pureza. Então você vê na cabeça dele ali, né, o ancião na antiguidade ele é aquela pessoa que merecia o respeito. E aí então aquele que está nos céus com toda a reverência que lhe deve ser dada, sua eternidade, como quando se faz referência ao ancião de dias lá em Daniel. Então nós vemos vários símbolos que está mostrando ali para João, e é muito interessante cada detalhe dessa visão, cada detalhe, né? Por exemplo, os olhos como chama de fogo, vou até passar aqui já para o Milton. Mas, Éder, veja aqui comigo, a gente não pode perder esses detalhes, porque esses detalhes está descrevendo realmente quem é esse Senhor, não é apenas algo complementar, esses detalhes são significativos, né? O versículo 13 vai falar que ele estava com uma roupa comprida e com um cinto de ouro, não é isso? A roupa comprida fala de quem? Alguém que é de dignidade, alguém, no caso, um sacerdote que vestia roupas compridas, juntamente com o cinto ali, né, dentro do símbolo oriental, expressa o quê? Alguém que dignidade, alguém que deve ser honrado, alguém deve ser tratado com dignidade. Então, o que João está dizendo? Esse aqui, ele foi tratado de forma humilhante quando estava aqui. Quando João tem a visão na eternidade, ele deve ser tratado, reverenciado com dignidade, deve ser tratado com honra, ok? Por quê? Porque aqui, uns aspectos aqui, vai dizer que ele é o quê? Porque a roupa longa também fala de que não só de sacerdote, mas também de majestade, de rei. Reis também vestiam roupas longas. Então, quem é esse aqui? Ele é o rei. Ele não é só rei, ele é sacerdote, não é isso? Portanto, salienta que Cristo é o nosso rei e o nosso sumo sacerdote, né? Dupla função, duplo título de Jesus aqui. Ele é rei, ele é o rei dos reis e ele é o sumo sacerdote. É interessante que, quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 28, versículo 4 e 5, e Êxodo 29, versículo 5, vai falar de como eram as vestes dos sacerdotes. Então, quem que é Jesus aqui? Jesus, ele é rei, e Jesus é sacerdote. Quando nós vemos outro aspecto aqui, cabelos brancos, o interessante é que cabelo branco, verso 14, uma pessoa, dentro do Oriente Médio, especificamente entre os judeus, uma pessoa de cabeça branca, cabelos brancos, as suas cãs brancas, né, eram pessoas que deveriam ser tratadas com muito respeito. Com muito respeito. E permita-me abrir aqui um parente em falar em respeito para com o Senhor Jesus, né? O que tem faltado em nosso meio hoje é justamente isso, falta de respeito para com o nosso Senhor. Falta de reverência para com Ele. Estou até conversando com o Éder ali fora, né? Hoje, nós vemos na boca do povo, tudo é em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pede para abrir a Bíblia na igreja. Irmão, abre a Bíblia em nome de Jesus. Fecha a Bíblia em nome de Jesus. Senta-se em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fala para alguém, eu vou na tua casa, está combinando aí? Eu vou na tua casa em nome de Jesus. E eu vejo algumas vezes aí em supermercado que tem aqueles cupomzinho para ganhar um prêmio. Eu vou preencher esse cupom aqui, eu vou ganhar em nome de... Irmãos, parece-me que não, isso é uma falta de respeito para com o rei dos reis, Senhor dos senhores, o sumo sacerdote. Ele deve ser tratado com respeito, com dignidade, com honra. O nome dele é um nome sobre todos os nomes, que está registrado lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 11. É nome sobre todo nome. É um nome para ser tratado com respeito, com reverência. Diante dele nós devemos nos prostrar. Diante dele nós devemos reverenciar como João aqui. João caiu como se estivesse morto.
Hoje as pessoas, estou vendo o Senhor e parece que está acontecendo nada, irmão. Parece que está acontecendo nada. Então o livro de Apocalipse, essa descrição que dá aqui no primeiro capítulo, é significativo. No sentido de nós tratá-lo com reverência, tratá-lo com respeito, porque ele é simplesmente o Rei do Universo e o sumo sacerdote. E o ponto seguinte fala dos olhos como chama de fogo, que fala da sua onisciência, que enxerga tudo, contempla tudo, ou seja, um olhar que não tem trevas, né? O fogo ele tem a sua própria luz, por mais que esteja escuro. Então, aquele que não tem trevas que se esconda diante da visão do Todo-Poderoso é onisciente, aquele que penetra, aquele que discerne tudo, conhece tudo, sabe tudo. Inclusive, ele vai enviar as cartas que são diagnósticos para as igrejas. Alguém, provavelmente humanamente olhando e observasse aquelas igrejas, não ia saber tão profundamente o que se passa como o próprio Senhor Jesus, conhece todas as coisas. Eu olhando para Éfeso, poderia olhar e dizer, olha, que igreja boa, tudo funcionando, os cultos, os eventos, as atividades, está tudo certo, está tudo bom. E aí Jesus olha com esse olhar de chama de fogo, que penetra tudo, conhece tudo, sabe tudo e olha, falta amor. O amor ficou para trás. Então, o que talvez eu não perceberia, alguém lá dentro não perceba, mas ele, o onisciente, que sabe todas as coisas, que tem esse olhar como chama de fogo, contempla tudo, as intenções de corações, está faltando algo. Eu vou remover seu candeeiro, né? Então, é esse olhar de chama de fogo que fala desse conhecimento pleno, total e profundo do Senhor Jesus. Ele vai avançando para os pés e voz. Pastor Micael, se puder acrescentar os próximos pontos. Só voltar um pouquinho aqui. O Champlin vai dizer que os olhos dele, de Jesus, descrito aqui por João no Apocalipse, os olhos dele é como lâmpadas acesas. O que quer dizer isso? Não há nada que fique no escuro. Não há nada que não seja manifesto, não há nada que ele não possa ver. Então está falando que da onisciência dele. Ele sabe tudo, não tem como. E aí que ele vai dizer que ele olha para a igreja, ele vê tudo que acontece na igreja. Tudo que é na igreja, aquilo que é mais escondido, se é consegue fazer alguma coisa, ele com o tempo ele está vendo. E pegando um gancho aí no que o nosso irmão Newton falou, sobre os olhos como chama de fogo, inclusive está aqui no comentário, nesse ponto, que está falando que Jesus é o juiz diante de quem tudo se desnuda, ou seja, tudo está nu e patente aos seus olhos, né? E é interessante porque essa figura do fogo na Bíblia, em relação a Jesus, realmente tem uma conexão com o juízo, né? Inclusive lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, quero até ler aqui, para não errar as palavras, diz assim, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre o julgamento que as nossas obras vão passar. Inclusive, esse texto também está em conexão com o tribunal de Cristo, não é? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, mas é aqui a figura do fogo, não é? Então, os olhos de fogo de Jesus significa o seguinte, que, na verdade, tudo o que fazemos, nós temos que estar preocupados com o critério, com aquilo que Jesus está vendo e aquilo que ele está realmente analisando e avaliando sobre as nossas obras. Porque os seus olhos, como chama de fogo, como já disse aqui o pastor Éden, demonstra que ele vê todas as coisas. E o fogo tem relação com o juízo. Então, muitas coisas que nós fazemos, nós nos preocupamos até com a opinião das pessoas, né? E, na verdade, nós deveríamos estar preocupados com os olhos como chama de fogo de Jesus. E, continuando aqui, no próximo ponto, quando fala sobre os pés, que eram semelhantes a latão reluzente, a revista aqui vai explicar muito bem explicado, né? Que essa imagem do latão reluzente, que pode ser uma aparência de bronze reluzente, a revista vai dizer aqui que esse bronze reluzente transmitia a ideia de força e estabilidade e fala da onipotência de Jesus para julgar os seus inimigos. Então, novamente, traz aqui a ideia de que Jesus é soberano, né? E que é muito importante nós entendermos que o livro do Apocalipse, inclusive, ele
ele é um consolo para nós, um conforto, uma segurança, porque de todas as coisas que estão acontecendo, o livro de Apocalipse vai mostrar que Deus está no controle, né? Então, às vezes a gente fica preocupado com, como por exemplo agora com essa pandemia, né? Mas todas as coisas estão no controle de Deus. E o livro de Apocalipse vai nos trazer essa segurança. E começa com o quê? Com uma descrição da soberania de Jesus. Só voltar um pouquinho aqui, me permita. Quando você abordou a questão de que Jesus que é juiz, que o apóstolo João está descrevendo, através de seus olhos de fogo que ele tudo contempla, por isso que ele mesmo recomenda na sua palavra, Mateus capítulo 7, o próprio livro de Tiago, capítulo 4, para nós não julgarmos. Aí a pergunta é, por que nós não podemos julgar ninguém? Porque nós julgamos a aparência, nós julgamos o efeito. Nós julgamos aquilo que nós vemos, não é? Por que só ele é juiz? Por que só ele pode julgar? Porque só ele possui a prerrogativa da onisciência. O que quer dizer isso? Só, agora aqui, né, os olhos de chama, né, os olhos de fogo, ou como diz o Champlin, como se fossem lâmpadas acesas. O que quer dizer isso? Porque só Jesus, no caso, só o Senhor pode julgar, só ele é o justo juiz. Porque ele conhece as motivações, ele conhece as intenções, ele sabe o porquê que eu fiz aquilo, eu não sei. Eu só sei o efeito, eu só conheço o resultado. Agora, a essência, a motivação, a intenção, só ele conhece. Por isso ele pode julgar. Então ele tem a precisão exata, o porquê que eu, você, qualquer um de nós, praticamos determinadas coisas. Por isso que só ele pode julgar no sentido de salvar ou condenar, no sentido aí, ou de condenar. Porque só ele tem a prerrogativa da onisciência. Nós não temos. Eu não sei o porquê que o Éden fez tal coisa. Eu só sei o efeito. Eu não sei a motivação. Eu não sei a intenção. E aí, ao comentar essa visão, ele narra também um som. Ele narra a voz. Porque até agora nós falamos da imagem, né? Falamos da imagem. Eu estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo a sua roupa, sua vestimenta, estou vendo os seus pés, estou vendo os seus olhos. E agora ele ouve a voz. E ele diz, olha, essa voz é como de muitas águas, né? Então, quem de repente já esteve próximo a muitas águas, por exemplo, um mar batendo em rochas, ou uma cachoeira muito forte, as cataratas, né, sabe que o barulho é muito forte. E aí fala ele tenta narrar aquilo que ele está ouvindo, o som, e a palavra que se aproxima é muitas águas com ímpeto, com força, mostrando que a autoridade, a imponência, a força dessa voz, porque Cristo havia vindo primeiro como aquele que vem com uma voz mansa e suave para atrair o homem, atrair o pecador, atrair as pessoas para o seu amor. Ele havia vindo como um cordeiro que havia sido profetizado que ele não abriria a sua boca. Então na cruz, né, ele ficou quieto, diante do julgamento do governador, ele ficou quieto, não se defendeu, não falou, então não se ouviu a voz, ele estava como um cordeiro, não era para expressar voz poderosa, era para ser manso e humilde. Mas agora mostra essa imagem e essa voz totalmente diferente, a voz com força, autoridade, com firmeza, porque vai dar voz de comando para a sua igreja, de repreensão, chamar atenção para corrigirem, né? Voz para as nações, porque o Apocalipse está falando com a humanidade, falando com os homens, falando com nações, falando juízo final, trono branco. Então, quem é que pode dar esse comando, essa ordem para que se arrependam? É o Todo-Poderoso. Então, essa voz remete mais uma vez a esse poder imenso. E aí depois ainda vem para o rosto. Mais uma vez aqui, para não esquecer, não perder o foco, estamos falando da cristologia alta. Estamos falando do Cristo exaltado, Cristo na sua essência, na sua glória retomada, no Cristo Senhor, soberano, Rei. Não podemos perder esse foco. Aqui é a cristologia alta, é Ele no centro, é Ele no altar, é Ele que tem o poder. Nome sobre todo nome. Ele se esvaziou-se de tudo, agora ele retomou tudo isso e o nome acima de todo nome ainda. Exatamente. Aqui na terra era a cristologia baixa, né? É o Cristo que da terra, é o Cristo sofredor, é o Cristo cordeiro, é o Cristo humilhado, aquele Cristo que não fala, que a sua voz é mansa, é quase que ninguém ouve. Lá não, a sua voz brada, e brada com autoridade, brada com poder.
Tanto que ele é mostrado agora, aí, João, deixa eu olhar então para o rosto dele. Eu tenho intimidade com ele, estive perto dele, conversei com ele, me reclinei nele, deixa eu olhar para o rosto dele. E aí foi, né, interessante que fala, o rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Você consegue olhar para o sol, diretamente para ele, no auge do seu brilho? Não consegue. Né? Aliás, no auge sem nuvens, sem interrupção nos ares, você não consegue. Então foi a forma dele descrever, olha, eu vi tanto brilho, tanta luz, tanta glória, que é como o sol no auge do seu resplendor, eu não consegui olhar, mostrando então essa glória. É como se fosse um resumo de tudo isso, tanto poder, tanta onisciência, tanta soberania, divindade, sacerdote, rei, e resumindo tudo isso, eu olho e vejo uma glória imensa, uma glória inigualável, que faltam palavras, né? E ele usa essa expressão, olha, brilhando como o sol. Então vai mostrando esse Senhor que realmente que deve ser amado, temido, reverenciado, respeitado e aguardado pela igreja. Né? Porque Apocalipse não era um livro de terror, mas um livro de esperança para o seu povo, que está lá, olha, é esse Senhor, o Todo-Poderoso, mas que me chamou para fazer parte da sua glória, porque como Ele é, nós o seremos. E aí entraria, né, abriria a vertente para a glorificação, para a doutrina da glorificação, né? O corpo ser glorificado para poder estar perto dele, né? Que seria outra vertente, outro caminho aí que poderia ser aberto. Éder, com essa sua fala, um mito aqui já está sendo quebrado. O mito do medo. O livro de Apocalipse é um livro que causa medo, pavor, tremor, é um livro assustador. Não! O livro aqui, só por essa descrição, percebemos que o livro foi escrito, Jesus está sendo descrito para trazer-nos o quê? Esperança, alegria, conforto para quem está sofrendo, para quem está num caos, no caso aqui a igreja, ali no primeiro século, estava sofrendo uma terrível perseguição. Irmão, diante de um caos, diante de um sofrimento, diante de uma angústia, nada mais é reconfortante, nada mais é esperançoso do que você contemplar essa leitura aqui, você saber que no trono existe um rei, um soberano, aquele que é instável, tudo está sob o seu controle, ele não perde o controle de absolutamente de nada, nada. Porque aqui, nesses primeiros versos aqui, o João está fazendo o quê? Um contraponto, né? Um contraponto, porque se aqui na terra ele era a ovelha, ele era o cordeiro, ele era humano, ele era frágil, ele foi espancado, foi humilhado, no trono ele é o Senhor. E João estava preso por ordem de um imperador. Então, humanamente, olha, quem manda é o imperador. Quem colocou ele lá naquela ilha é o governador. Quem prende ele, quem dá ordens para ele, quem coloca a lei, quem tem autoridade é o imperador. Mas aí aparece Cristo, aí ele... É fortalecida a sua fé. Não, quem manda é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem domínio, né? A ilha está toda fechada aqui, não tem acesso a lugar nenhum, mas o céu está aberto, eu estou com acesso a Deus. Os céus estão abertos, não estão travados e cercados e fechados, continuam abertos, né? Então ele é levado para aquele lugar e tem esse presente dessa revelação. E aí nós vamos partir para o tópico 3, que entra na aplicação do texto. Tudo isso deve nos remeter a extrair lições e princípios para a nossa vida cristã. Pastor Micael, que nós podemos acrescentar de aplicação? Eu achei interessante aqui neste comentário o fato de ter aplicação do texto, né? Porque é importante para nós, como leitores da Palavra de Deus, e também principalmente quando nós vamos ensinar a palavra para os outros, nós termos sempre em mente que tudo aquilo que está escrito, né, como diz a própria palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito e para nós aplicarmos também, não é? Eu até, nesse contexto até de Apocalipse, eu como cresci na igreja, desde criança vi muitas pregações sobre a vinda de Jesus, né? E descrições assim bem emocionadas dos pregadores, falando da igreja, entrando no céu, e aí o povo glorificando e tal. E aí eu muitas vezes fiquei me perguntando que às vezes a emoção é tanta em dar uma descrição, mas o pregador não lembra de falar como que eu faço para estar entre esses que vão entrar no céu, né? Então é muito importante termos uma aplicação de texto, como tem aqui na revista. Quero parabenizar aí o comentarista por essa preocupação. E aqui, o primeiro tópico que é colocado aqui é que a fidelidade à causa do reino de Deus poderá trazer sofrimentos.
para aquele que é fiel, que foi o caso de João, né? Então, o que nós podemos aprender? Primeira coisa que eu acho que a gente não pode esquecer, como já foi dito aqui algumas vezes, é que o livro de Apocalipse foi escrito em uma época de perseguição e ele narra acontecimentos futuros, né? É um livro profético de uma época de perseguição também, não é? Então, quem é que é perseguido o tempo todo? Aquele que é fiel a Deus, né? Então, a própria história do apóstolo João é uma história de perseguição. E ele só está lá na ilha de Patmos por causa que ele foi fiel a Deus. Agora, interessante é o seguinte, que quando nós temos medo das consequências de mantermos a nossa fidelidade a Deus, a gente perde aquilo que João teve, que vai falar no próximo tópico aqui, na letra B, que eu não vou nem comentar, mas a questão é a seguinte, ser fiel pode trazer sofrimentos. Na verdade, ser fiel sempre vai trazer sofrimentos, eu posso até dizer assim, porque a Bíblia vai dizer até em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vou até ler aqui, porque eu não me lembro as palavras exatas, mas é um versículo muito conhecido, que diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo 3:12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a gente pode dizer que é até uma promessa, né, de Jesus. Se você for fiel, você vai realmente ter perseguições. Agora o que nós devemos aplicar à nossa vida é essa coragem de João, né? Ele não abriu mão da sua fidelidade a Jesus, mesmo sabendo que isso significava perseguição. E por que ele não abriu mão? Porque ele tinha em mente aquilo que está no tópico B, né? Porque se eu tivesse que ficar com um dos 3 tópicos aqui, certamente eu ficaria com o versículo 10. Eu ficaria com o versículo 10, porque a fidelidade à causa do reino de Deus poderá levar o cristão a ter experiências profundas com o Senhor Jesus. Inclusive, acho que eu preguei no último domingo, não domingo agora, no outro passado, e eu disse o seguinte, que quanto maior, por vezes, meus irmãos, quanto maior a luta, maior as adversidades, maior o sofrimento, maiores serão as nossas experiências com o Senhor. Porque se nós, ao estudarmos o texto e o contexto, nós iremos perceber que João só teve essa experiência profunda, foi levado à eternidade, contemplou o Senhor glorificado por conta do quê? Do sofrimento da época. Se ele não tivesse em meio a essa situação, provavelmente ele não teria tido essa experiência. Porque se é que a lenda está certa, João lá em Éfeso havia sido colocado um caldeirão de óleo fervente. Foi ou não foi? De acordo com alguns historiadores. Já coloca a lenda, né? Porque é uma história. Mas aí diz que por conta de não ter morrido nesse caldeirão, ele foi mandado para a ilha de Patmos. Que a ilha de Patmos, na época, era vista como uma colônia penal. Você foi colocado lá para ficar preso ali, para morrer lá. E João já tinha beirando seus 100 anos de idade. Quem poderia imaginar? O apóstolo do amor andou com Jesus, caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, mas a sua maior experiência, a experiência mais profunda, foi justamente esse período aqui, por volta do ano 96 ou ano 100. Então, a fidelidade à causa do reino de Deus poderá levar o cristão a ter experiências profundas com o Senhor da glória. Isso é fantástico, irmãos. E essas experiências são o que nos fortalece, são o que nos anima, nos encoraja a continuar caminhando. Não é? Como diz Paulo aos Coríntios, sede firmes e abundantes. Não é? Sede firmes e abundantes na obra do Senhor. Mas nós só iremos ser firmes e abundantes mediante as nossas experiências com o nosso Senhor da glória. Essas experiências profundas e cada vez melhores com Deus nos levarão, como diz a parte C, a esvaziar-se de si mesmo. Eu vou experimentar algo de Deus mais profundo e quão melhor for a experiência, menos eu vou me sentir, menor eu vou me sentir, mais pequeno eu vou ser, porque eu vou reconhecer a grandeza dele, o senhorio dele, que ele domina, que ele comanda, que ele é, que, como diz João Batista, né, que ele cresça e que eu diminua. Então, ele teve aquele encontro com o Senhor ressurreto, glorificado, e aí diz a palavra de Deus, no versículo de número 17, eu caí aos seus pés como morto. Ou seja, aquilo ali, aquela experiência fantástica, fez João ir ao chão,
fiz ele ali se prostrar, fiz ele cair. E é assim quando nós contemplamos a Deus, nós enxergamos a grandeza dele e a fragilidade, pequeneza nossa, limitação nossa. Mas isso é ruim, me torna pequeno? Não, me torna dependente, me torna alguém que precisa, que é servo, que é súdito, que é filho, que precisa estar junto dele, né? E aí, ao mesmo tempo que eu me sinto pequeno, eu tenho o conforto, o consolo, o fortalecimento dele, como diz o 17, olha, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Então, eu posso passar por tamanhas situações, mas eu encontro o Senhor, eu tenho experiência com o Senhor, e aí isso nos levanta na força dele. Primeiro nos coloca para baixo, depois nos levanta na força dele, na graça dele, na virtude dele, né? Então, isso é tremendo e maravilhoso. Ô, Éder, você dá a frase aí do Champlin, olha só que coisa fantástica. Quando eu estava estudando e eu vi essa frase do Champlin, eu falei, não, essa frase tem que fazer parte aqui do estudo. Olha, você tem o que ele diz. Diz assim, frase de Champlin, a glória de Cristo, vista pela alma humana, reduz o indivíduo a nada dentro de si mesmo. Ao mesmo tempo, porém, leva a pessoa aos pés. E aí nos remete o quê? Lucas 9, 23, palavras do mestre. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e... Qual que é o grande problema do ser humano render-se ao senhorio de Cristo? É não esvaziar de si mesmo, é não negar a si mesmo. Porque o grande problema do ser humano não é o mundo, não é o diabo. O grande problema do ser humano, na perspectiva de Jesus, quem que é? É o ser humano. Tanto é que ele diz, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Reduza-se a nada, reconheça que você não é o que você pensa que é. Nós só conseguiremos seguir o Mestre se nós abrirmos mão de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa altivez. E aí, uma vez que nós abrimos mão de nós mesmos, nós nos reduzimos a nada, não há outra coisa a fazer, a não ser o quê? Prostrar-se aos pés de Jesus, que é o que acontece aqui com João. E ele vai dizer que aos pés de Cristo, isso é muito interessante, não é uma experiência baseada na emoção. E aqui permita, viu, pastor Éder, uma reflexão. Nós vemos muitas nossas igrejas hoje uma emoção exacerbada. O cristianismo não é a experiência do levantar as mãos. O cristianismo é a experiência do discipulado. Negar-se a si mesmo, não viver de emoção, mas prostrar-se ao senhorio de Cristo. Aí sim nós somos discípulos de Jesus, porque a salvação não nos custa nada, absolutamente nada, é de graça, é gratuita, mas o discipulado nos custa tudo. Podemos partir para as considerações finais, uma lição maravilhosa, gostaria já de ouvir com nossos amados irmãos, um fechamento. Bom, diante de tudo que foi comentado aqui, fazendo essas considerações finais, inclusive usando aqui o texto da conclusão, na conclusão é colocado 3 pontos, né, a respeito dessa aplicação do texto. E o último ponto foi esse que foi comentado agora, que é a fidelidade à causa do reino de Deus exige autoesvaziamento, como o nosso irmão Newton acabou de comentar. Então, a título de conclusão, eu gostaria de dizer que, se após o estudo desta lição nós entendermos que nós precisamos de uma revelação mais profunda de Jesus, de uma experiência mais profunda com Jesus, e nós buscarmos isso, então eu creio que o objetivo foi alcançado, não é? Porque temos até o exemplo do profeta Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías, ele narra que quando ele teve aquela experiência transformadora, que ele teve uma visão da glória de Deus, então ele realmente viu que ele era pecador. E muitas vezes nós, mesmo como crentes, nós achamos que Deus, ele tem a obrigação de nos salvar, não é? Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo um favor para Deus em servi-lo, mas nós precisamos de uma visão e de uma experiência mais profunda com Jesus, como João teve, para que nós também possamos nos render aos seus pés. Então, que seja esse o nosso sentimento e que seja essa a nossa busca. Meus amados irmãos e irmãs, eu quando olho esse texto, Apocalipse, eu fico
eu fico tomado de um sentimento no sentido de reconhecer de que o quanto nós precisamos nos render aos pés do Senhor Jesus todos os dias. O quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele é bom, o quanto que Ele está disposto a conduzir as nossas vidas à presença do Senhor. Lembre-se, o cristianismo não é a experiência da emoção de levantar as mãos, mas o cristianismo é a experiência do discipulado. Esvaziar-se de nós mesmos, abrir mão de nós mesmos e propor uma vida de servir somente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Foi uma alegria poder estar com vocês nesse dia. Esperando Deus, estaremos no próximo encontro para tratarmos sobre... Aí nós vamos iniciaremos, né, propriamente nas igrejas. E a primeira igreja a ser estudada é a igreja de Éfeso. Deus abençoe. Amém, queridos. Nós tivemos na lição de número 3 os comentários dos nossos amados irmãos sobre o retrato do Senhor Jesus, que nos trazem uma ideia real do que Ele faz, do que Ele é, do que Ele pode. E isso vai trazer implicações para a nossa vida. Que você, querido professor, prepare da melhor maneira a sua aula e que, com a graça de Deus, você ministre e essas aplicações práticas sejam vividas, sejam alimentadas, sejam crescidas na vida dos alunos. Que, em nome do Senhor Jesus, você, da melhor maneira, na preparação para o exercício do ministério, você busque, ore, se dedique, busque complementos, conteúdo e o principal, né, a oração e graça de Deus, para que realmente todos nós sejamos sempre impactados com a grandeza de Jesus, com a soberania de Jesus e sermos verdadeiramente igreja que honra, reverencia, teme, respeita e serve de todo o coração ao verdadeiro Deus. Que em nome do Senhor Jesus nós vamos encerrar com uma oração para que o Senhor abençoe a ministração, abençoe a escola bíblica na sua congregação, abençoe a sua vida, que você tenha extraído o máximo possível aí nos comentários dos nossos amados irmãos, pastores, mestres, para a aplicação na sua vida e dos seus alunos. Vamos orar? Vou pedir para o pastor Micaías orar. Oremos. Senhor, muito obrigado. Eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de nós podermos estar aqui, juntamente com todos esses irmãos e irmãs que estão assistindo a esta videoaula, Senhor. E eu quero pedir, ó Pai, que a Tua graça seja sobre a vida de cada um. Ajuda-nos a comunicar a Tua palavra, Senhor, de uma forma poderosa e de uma forma, Senhor, que de fato venha trazer transformação para as nossas vidas. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que esta meditação que nós fizemos hoje possa nos levar, Senhor, a buscar mais de Ti, que possamos contemplar o Senhor e, como diz a Tua palavra, que contemplando o Senhor nós também sejamos transformados na Tua imagem, Senhor, para que possamos refletir quem o Senhor é, para que as pessoas vejam o Senhor nas nossas vidas. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que cada um que vai ministrar essa aula, que possa fazê-lo, Senhor, de uma forma dirigida pelo Teu Espírito Santo. Eu também quero te pedir as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o Ministério de Santo André, sobre o CAPED, Senhor, sobre toda a equipe, Pai, que está preparando estas revistas. Usa os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, para que possamos, dirigidos por Ti, Senhor, disseminar a Tua palavra e expandir o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.